Olá, professora Karen aqui. Vamos para a nossa terceira aula de Design Thinking e conhecer a etapa 2, que é a etapa definir. Agora que você já observou, ouviu, entendeu quem vive o problema, chegou a hora de organizar tudo isso. Essa etapa de definir é como juntar as peças de um quebra-cabeça. E é nessa etapa que vamos transformar o que aprendemos na empatia em um problema claro e objetivo. Se você não souber o que realmente precisa ser resolvido, é fácil se perder em ideias que não ajudam em nada. Por isso, definir o problema com clareza é um passo fundamental no design thinking. Essa etapa se chama definir, porque nela que você vai decidir qual é o foco do seu projeto, quem vai ser beneficiado com a solução e o que você quer realmente melhorar ou transformar. Primeiro, você pode reunir tudo o que descobriu, o que a pessoa sente, faz, teme e deseja. A partir disso, tente identificar o principal desafio da persona. Lembre-se que o problema não deve ser baseado na sua opinião, mas nas dores reais da persona. Uma dica é: separe o que é sintoma e o que é causa. Por exemplo, a Júlia se isola no intervalo. Isso é um sintoma. A causa pode ser a sensação de não pertencimento, o medo de ser julgada ou a falta de espaços de acolhimento na escola. Então, reveja o mapa de empatia e discuta com o seu grupo quais dificuldades aparecem mais, o que está incomodando ou afetando mais a vida da persona, quais dores ou sentimentos ficaram mais evidentes. Exemplo, a Júlia se sente invisível e tem dificuldade para se enturmar com os colegas. Então, recuperando o nosso mapa de empatia, a Júlia vê colegas conversando e se sente de fora, ouve reclamações sobre a comida da cantina, sente tristeza por estar sozinha no intervalo, diz que está tudo bem, mas fica calada, não consegue se concentrar por causa do barulho e gostaria de ter mais amigos ou espaços mais tranquilos. Então, vamos escolher um único problema central e, assim que o grupo consegue focar em uma solução que realmente funciona. Exemplo de problema central da Júlia: ela se sente sozinha nos intervalos porque não consegue se aproximar dos colegas. E agora que já definimos qual é o problema, qual será o nosso foco, vamos escrever uma frase no formato de desafio, usando a estrutura como podemos ajudar quem vive o problema, qual situação ou dificuldade ela passa, para que o resultado, qual o resultado que queremos ter. Exemplo, como podemos ajudar Júlia, que se sente sozinha na escola, para que ela se sinta parte de um grupo e mais confiante? Essa frase é chamada frase de desafio e será usada para guiar toda a parte de criação do projeto. Então, essa frase vai servir como uma bússola para o grupo. Todas as ideias e soluções devem responder a este desafio. E aqui vai algumas dicas para criar uma boa definição de problema. Então, seja específico, fale de uma situação concreta, foque nas pessoas, quem vive esse problema, evite culpar. O problema não é porque as pessoas são tímidas, e sim porque não há espaços seguros de interação. Use uma linguagem clara e acessível, qualquer pessoa do grupo deve entender. E lembre-se que uma boa pergunta gera boas ideias. Por que essa etapa é importante? Porque se você tentar resolver tudo ao mesmo tempo, vai acabar se perdendo. E ao definir um único problema com clareza, o grupo foca em algo que é
possível de resolver, cria soluções mais criativas e eficientes e sabe exatamente para quem e por que está criando. E aí vamos para o Canvas de definição de problema, que é a ferramenta que vai nos ajudar a compreender melhor esse problema, foco do grupo. É uma ferramenta que é visual, assim como o mapa de empatia, e que vai nos ajudar a organizar e entender melhor um problema real, com base nas descobertas da etapa de empatia. Ele funciona como um quadro com perguntas orientadoras que o grupo preenche para refletir com mais profundidade antes de criar soluções. E ele vai servir para transformar uma ideia vaga, como ela está triste, tem lixo no pátio, em um problema claro, específico e possível de resolver. Ele vai evitar que o grupo crie soluções para o problema errado, ajuda a pensar com mais profundidade e clareza, conecta o problema à realidade da persona, garante que a equipe trabalhe com o mesmo foco e dá base para escrever a frase de desafio: como podemos fazer tal coisa. Então, esse seria o Canva de definição de problema do problema da Júlia. Então, qual é o problema? A Júlia se sente sozinha no recreio. Por que resolver isso é importante? Porque ela se sente excluída e desmotivada, e isso vai acabar impactando no seu resultado, né, no seu desempenho na escola. Quem é afetado por esse problema? Estudantes tímidos ou novos na escola. Quando e onde isso acontece? Durante os intervalos no pátio da escola. Por que esse problema acontece? Porque não existem atividades de integração e ela tem medo de se aproximar dos outros. Você tem um exemplo real? Júlia costuma ficar sozinha com fone de ouvido enquanto os colegas conversam em grupos. E quantas Júlias a gente tem aí pelas escolas, né? 7. Quais tentativas já foram feitas para resolver isso? A escola promove eventos, mas sem foco específico em alunos tímidos. E aqui, se tiverem mais tentativas, você pode ir adicionando todas as tentativas que você já observou que foram realizadas. Isso vai ajudar a ver o que já foi feito e partir, né, de erros de outras pessoas, né? Não seguir o que não deu certo. E depois de preencher o Canvas, o grupo vai estar pronto para escrever essa frase desafio no formato. Como podemos ajudar o nosso público-alvo, que passa por qual problema, para ter algum benefício? Por exemplo, como podemos ajudar a Júlia, que se sente sozinha no recreio, para que ela se sinta acolhida e faça novas amizades? Quando que usamos esse Canvas de definição de problema? Após o mapa de empatia e antes do brainstorming. Ele é a ponte entre entender o problema e criar soluções para ele. Definir o problema com clareza é como preparar o solo antes de plantar. Sem isso, nenhuma ideia vai crescer direito. Agora que você tem um desafio claro, está na hora de soltar a sua criatividade. Na próxima aula, vamos aprender a idear, ou seja, a criar muitas soluções diferentes para esse problema sem medo de errar. Te espero lá!